Senador Humberto Costa, eu creio que darei continuidade ao pronunciamento que Vossa Excelência inaugurou agora há instantes. Eu venho à tribuna também, senadora, para a Regina Souza, para falar a respeito ainda do caso Gedel. Mas antes de iniciar esse tema, eu quero tecer alguns comentários sobre o acontecido aqui em Brasília no dia de ontem. Enquanto o Senado Federal estava votando duas matérias importantíssimas para o Brasil e para a população brasileira, e eu me refiro à votação em plenário da PEC 55 e a votação e o debate, cuja votação se deu hoje na Comissão Especial da medida provisória que reformula o ensino médio no Brasil. Enquanto desenvolvíamos esse debate e aqui no plenário os senhores senadores e as senhoras senadoras votavam a PEC 55, que é a PEC do congelamento dos gastos públicos, do congelamento dos investimentos públicos, do congelamento dos recursos para a saúde, para a educação, para a valorização dos salários dos trabalhadores no Brasil. Enquanto isso acontecia aqui, num plenário vazio, sem que uma cadeira da tribuna reservada à população brasileira estivesse ocupada, ali na frente, na esplanada do Ministério, ocorria uma verdadeira praça de guerra, um verdadeiro campo de guerra. Trabalhadoras e trabalhadores do Brasil inteiro, a juventude principalmente, estudantes, jovens, meninos e meninas, vieram de todos os estados do Brasil, de todos, para aqui em Brasília manifestar o seu protesto em relação à votação dessa PEC e à reformulação do ensino médio, senadora Regina. E o que é que aconteceu? A partir de algumas pessoas infiltradas, transformaram e com ação violenta, despropositada, transformaram uma manifestação pacífica em cabo de guerra. E nós ainda assistimos pelos meios de comunicação dizendo que o que houve em Brasília ontem não foi uma manifestação, foi uma baderna, foi um quebra-quebra. Quero dizer aos senhores e às senhoras, é lamentável que mais de 40 pessoas tivessem saído feridas do dia de ontem. E é lamentável que tenham ou que estejam utilizando esse método deplorável de infiltrar pessoas a fim de não permitir o acontecimento de manifestações livres, democráticas e justas. Porque, veja, jamais um estudante, jamais uma estudante ou uma trabalhadora ou um trabalhador militante atearia fogo num automóvel em plena via pública. Jamais isso aconteceria. Quero dizer que hoje sou senadora, sou farmacêutica, fui professora durante muitos anos e iniciei fazendo política exatamente no movimento estudantil. Passei um longo tempo no movimento sindical e na época em que nós lutávamos, fazíamos o movimento, ainda no período do final do regime militar, isso era muito comum nas nossas manifestações, infiltrarem pessoas para que a manifestação pudesse ser não só dispersa, mas para que não tivesse o risco de crescer. Esse é o desespero do governo, senhor presidente, de um governo que os seus próprios aliados dizem em off para a imprensa, que é um governo que está derretendo. É um governo que ninguém sabe ou ninguém acredita que deverá terminar o seu mandato. Tamanho o envolvimento em escândalos denunciados todos os dias ou revelados todos os dias. E, além disso, um governo que chegou ao poder prometendo trazer de volta a confiança dos investidores, trazer de volta o resultado positivo da nossa economia, o crescimento do PIB. E qual é a notícia que nós temos hoje? A notícia que nós temos hoje é que a economia também no terceiro trimestre desse ano encolheu em comparação aos 3 meses anteriores 0,8% do seu PIB. Num 7º trimestre seguido de queda na atividade
atividade econômica. E se fizermos a comparação em relação ao terceiro trimestre do ano passado, de 2015, a redução do PIB, a queda do PIB foi ainda maior, foi mais intensa, de 2,9%, ou seja, a 10ª taxa negativa seguida. No resultado acumulado dos 12 meses, a retração é de 4,4%. Aí ontem nós ouvimos aqui de um senador da base aliada de que o presidente está no poder há 3 meses. Não é verdade. O presidente está no poder há mais de meio ano. E sequer conseguiu até agora uma sinalização para tirar o caminho da crise. E em resposta a isso, da crise econômica, e, em relação à crise política, essa cresce a cada dia. Para dar resposta ao grande capital, a quem eles têm, senadora Regina, compromisso, porque o compromisso que eles fizeram quando chegaram ao poder não foi com o povo brasileiro, foi com os interesses do grande capital, como diz o senador Requião, o capital parasitário, o capital especulativo. Para responder a esse segmento minoritário, mas o mandatário do sistema capitalista, eles não só apressam a votação de medidas impopulares, como dizem, não o presidente do poder, mas o presidente do partido, PMDB, o líder do governo nessa casa, que o parlamento brasileiro deverá ser convocado, ou deverá se autoconvocar em janeiro, para votar uma outra reforma, dessa vez a reforma da Previdência. É lamentável, porque a reforma da Previdência, mais uma vez, atingirá o povo pobre e trabalhador. Mas por que o desespero dele, senhor presidente? Por que os seus aliados, nos cantos e em off, no reservado, dizem que o governo de Michel Temer está derretendo? Porque são poucos que têm a coragem de subir à tribuna e dizer isso, que foi incorreta a atitude de Temer no que diz respeito ao caso Gedel, foi incorreto o fato de ele não ter demitido imediatamente o ministro Gedel Vieira Lima. São poucos os da base do governo que têm a coragem de subir à tribuna e dizer isso, mas aqui, em off, nos corredores, todos dizem. E a cada dia uma novidade. Se não, várias novidades por dia. Ontem, nós vimos a transcrição, através da imprensa, de 2 gravações. Eu só vi de 2, não sei se tem mais gravações. Mas a transcrição de 2 gravações entre o ex-ministro Calero, que denunciou Gedel, denunciou Eliseu Padilha e denunciou o próprio presidente Michel Temer. E disse que a sua denúncia tinha lastro de prova. As provas começaram a aparecer. Ontem, além da gravação formal entre ele e o presidente Temer, no ato do pedido de demissão, foi divulgada uma gravação entre o ex-ministro Calero e o senhor Gustavo Rocha, secretário de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, em que o secretário de Assuntos Jurídicos da Casa Civil fala exatamente isso, com todas as palavras. Não se preocupe, o presidente Michel Temer falou comigo ontem e pediu que o senhor mandasse o processo para a AGU, porque a AGU resolveria o problema. Aliás, o presidente Michel Temer nunca desmentiu isso, pelo contrário, o crime que ele cometeu é confesso. Só que veja bem, a notícia que nós temos hoje, publicada pela BBC, aliás, assinada pela jornalista Mariana Scheiber, que foi exatamente a jornalista, a repórter que fez o melhor questionamento durante a entrevista coletiva do último domingo. O que é que diz a BBC? A AGU, reparem, senhoras e senhores, a AGU, a Advocacia Geral da União, já havia se manifestado a favor do IPHAN antes de Temer sugerir a consulta. Eu vou repetir. É inacreditável. Mais uma prova, com tantas já existentes. A AGU já havia se manifestado a favor do IPHAN antes de Temer sugerir a consulta. E o que diz a matéria? Que a Advocacia Geral da União havia se manifestado a favor da manutenção da decisão do IPHAN de derrubar a autorização para a construção de um edifício em área histórica de Salvador, o empreendimento Lavi, de interesse
interesse do senhor Gedel Vieira Lima, ex-ministro, proprietário de apartamento. E diz mais a matéria da BBC, que o entendimento foi apresentado por meio de um parecer datado de 9 de novembro pela Procuradoria do IPHAN. E, senadora Regina, senadores, quem compõe a Procuradoria do IPHAN? Membro da AGU, da Advocacia Geral da União. Aliás, o número do parecer 362 de 9 de novembro de 2016, está aqui a cópia do parecer, assinado pelo procurador do IPHAN Nacional. O timbre do parecer é exatamente o timbre da AGU. Então, esse parecer era pelo embargo da obra, para que a obra não fosse construída nos termos solicitados com mais de 20 andares. Não era para ser construída com mais de 20 andares. E diz o seguinte, o item 3 das conclusões é muito claro, dizendo que tendo em vista o ato da aprovação do projeto em comento, teria sido feito pelo superintendente estadual e não pelo coordenador técnico, em desconformidade com a portaria 420, eventual vício quanto ao sujeito se concentra no citado ato de aprovação do projeto e não em eventual ato administrativo que venha a ser editado com a finalidade de se proceder à anulação do ato da aprovação, ou seja, o erro veio de Salvador e foi isso, senador Humberto, que o IPHAN localizou. Foi o superintendente do IPHAN de Salvador e não a equipe técnica que deu o aval, o licenciamento. Chegando no IPHAN Nacional, o erro foi detectado e o licenciamento foi suspenso. Por quem? Pela AGU. Aí o que o Michel Temer disse na coletiva? Não, que ele entrou para resolver conflito de órgãos. Está aqui a prova. Não havia conflito de órgãos. O parecer já era da AGU, então não tinha o processo que retornar para a AGU, como forçou o Michel Temer a pedido de Gedel Vieira Lima, como quis forçar o presidente que o ministro da Cultura o fizesse, determinasse a presidência do IPHAN que remetesse o projeto para a AGU. E aí a BBC diz o seguinte: questionado o Michel Temer, questionado pela BBC Brasil sobre o fato da AGU já ter tomado uma decisão sobre essa questão, a presidência, o presidente enviou o seguinte posicionamento por meio da SECOM, escrito, posicionamento oficial de Michel Temer à SECOM, dizendo o seguinte, abre aspas, a SECOM esclarece que não havia decisão da AGU, mas uma manifestação jurídica de uma unidade do órgão sobre o assunto em questão, fecha aspas. Não é verdade. Isso estava lá, AGU. Funcionários de carreira da AGU, advogados da União, foram ouvidos pela BBC e todos eles, unanimemente, disseram o que o IPHAN fez foi regular. A irregularidade está no que queria fazer o presidente Michel Temer. Aí está a irregularidade. Então, o desespero. Concluo, senador Humberto, o desespero e a pressa de Michel Temer reside exatamente aí, porque somado a esse escândalo, porque isso é um escândalo, isso é um crime de responsabilidade, isso é mais do que isso é um crime de concussão, de advocacia administrativa contra os interesses do setor público e em favor de interesses privados, no qual entrou o presidente, se meteu o próprio presidente da República para ajudar um amigo, para ajudar os interesses pessoais, privados, de um amigo que era seu ministro Gedel Vieira Lima. É lamentável que isso ocorra, mas isso acontece ao lado de tantas outras coisas, como os questionamentos que Eduardo Cunha fez ao Michel Temer, que, como dito aqui por vários parlamentares, aquilo não são questionamentos, aquilo é a prévia do que possivelmente será uma revelação bombástica do ex-deputado Eduardo Cunha. Muito obrigada, presidente.